Legal, pessoal. Então, agora que vocês viram esse vídeo, dá para entender, então, quem é o barbeiro e quem é o Trypanosoma cruzi, né? Que, então, vai ser um protozoário que habita o trato digestório do barbeiro, né? E como vocês viram, o problema é que o barbeiro, ele é um inseto que habita essas casas que, então, são de barro e de madeira, né? E então eles gostam de se reproduzir nessas regiões, eles precisam desse ambiente de floresta mesmo, né? E como o ser humano vai invadindo a floresta, a gente vai desmatando e esses mosquitos, os barbeiros, acabam entendendo que as nossas casas, né, dos seres humanos que invadiram, continuam sendo as florestas e as árvores onde eles moravam antigamente, né? Bom, e o que acontece? Quando um barbeiro, então, ele pica um ser humano, ele acaba também defecando na pele desse ser humano. E ao defecar, esses parasitas, né, que então vão acabar penetrando a pele, provocando a coceira, como vocês viram, e ele vai circular na corrente sanguínea do indivíduo, indo parar no coração. O problema que nós temos é que no coração, o Trypanosoma cruzi, ele se desenvolve e ele ocupa as câmaras cardíacas, de modo que o coração, ele acaba muitas vezes até se dilatando, né? E o fluxo sanguíneo e a capacidade de batimento cardíaco desse coração fica muito comprometido, né? Então, os indivíduos chagásicos, como a gente fala, são indivíduos que têm insuficiência cardíaca. Essa é a expressão correta. Bom, então, voltando aqui para a questão, a gente... Só um minutinho, pessoal. Como é que é? A equipe técnica está me dizendo que parece que temos uma pergunta, é isso? Tá, e parece que é sobre esse assunto. Tá, então, vou dar uma olhada aqui, que parece que a gente tem uma pergunta, vamos ver. A Fernanda Dantas, de Vitória da Conquista, na Bahia, fez uma pergunta. Ingerir alimentos geneticamente modificados podem trazer danos sérios à saúde? Legal. Então, o que vai acontecer? Essa é uma conversa que, particularmente, eu adoro ter. E, assim, Fernanda, adorei sua pergunta, é uma pergunta super esperta, inteligente, sinal de que você está bem ligada naquilo que a gente está conversando aqui. E agora, eu não sei, você vai ter que checar essa minha resposta com o seu professor de biologia também. Porque o que acontece? O indivíduo geneticamente modificado, ele é um indivíduo que recebeu, então, um gene de uma outra espécie. Então, o que acontece com ele? Ele acaba produzindo proteínas que ele não produziria normalmente, tá certo? E aí, o que as pessoas falam muito e o que se teme é que, então, esse organismo que está produzindo essas proteínas diferentes podem vir a fazer mal à nossa saúde. Na verdade, a questão é que nós não sabemos se fará mal à nossa saúde, né? A gente ainda não tem a produção de tantos organismos geneticamente modificados assim, tantos transgênicos, para que a gente possa avaliar a questão da saúde do ser humano que consome esses alimentos, né? Mas eu gosto muito de dizer, e é isso que eu estava brincando que você vai ter que conferir com o seu professor de biologia, é o seguinte: nós nos alimentamos todos os dias de outros seres vivos. Até o mais vegetariano dos seres vivos, seres humanos, ele vai se alimentar de um outro ser vivo. Se a gente considerar que um pé de alface é um ser vivo, que um arroz é um ser vivo, então todo mundo come ser vivo. E se come um ser vivo tem células. E se o ser vivo tem células, ele tem DNA. Então nós nos alimentamos todos os dias de DNA alheio, tá certo? Qual será a diferença entre a gente comer o DNA de um milho e comermos o DNA de um tomate separadamente, ou da gente comer o DNA do tomate que está dentro do DNA do milho junto? Em teoria, a gente não tem a menor diferença. Nós estamos consumindo DNA de duas espécies que a gente normalmente consome. A única diferença
é que esse DNA do tomate, por exemplo, foi inserido no milho. Então, nós estamos comendo ele junto. Então, em lógica, em se pensando no DNA e na proteína que é produzida, não há problema nenhum em consumirmos alimentos transgênicos, ok? Tá, o que ocorre? Existe toda uma problemática a respeito do cultivo desses alimentos, porque aí então todos eles vão ter o mesmo material genético, eu posso ter um problema ecológico, isso é verdade. Mas você está me perguntando sobre a saúde de um ser humano que consome esses alimentos. Em princípio, a gente não tem motivos para se preocupar, porque não são nem genes e nem proteínas estranhos, tá certo? Que os defensores de que não devemos consumi-los dizem não temos a certeza do como o corpo humano reage. É essa a questão. Portanto, todos os seres prudentes podem querer tomar um certo cuidado com relação a isso. Acho que você mesma vai ter que criar agora a sua opinião sobre se deve ou não consumir esse tipo de alimento, tá bom? Muito bem, a gente tem mais uma pergunta aqui da Eliette sobre os peixes. Então vamos lá. A Eliette de Minas Gerais pergunta o seguinte: na pergunta sobre peixes por hibridação, a letra E também não faz sentido? Bom, muito bem, Eliette, eu vou ter que voltar aqui para encontrar, cadê a alternativa E dos peixes hibridados? Vamos lá. Peixes, a letra E. Sem controle, esses animais podem invadir rios e lagos naturais, se reproduzir e produzir descendentes com código genético modificado. Gente, essa menina é o máximo. Deixa eu lembrar o nome dela. Eliette, adorei a sua pergunta. Sabe por quê? Porque eu esqueci durante a explicação de dizer uma coisa super importante a respeito dos indivíduos híbridos. Acontece que os híbridos, em geral, são seres que não têm a capacidade de se reproduzirem. Em geral, eles são indivíduos estéreis, tá certo? Então, é por isso que a alternativa E, apesar de fazer sentido, ela não é considerada a correta, porque vai ser difícil a gente ter. Então, por exemplo, quando você já deve ter ouvido falar da possibilidade da gente ter o cruzamento entre um cavalo e um burro, né? Que em geral nasce quem? Um jumento, né? O jumento, ele é um indivíduo que ele é estéril, ele não tem condições de se reproduzir, né? E ele é um híbrido também. Então, é por isso que a alternativa E, apesar de fazer sentido, sim, ela não é a resposta certa, ok? Bom, vamos prosseguir então. Acho que por enquanto acabaram as perguntas, certo, equipe técnica? Vamos lá, quem tiver pergunta, manda. Eu vou voltar aqui, vocês tinham acabado de ver o vídeo sobre a doença de Chagas, né? Então, vamos responder aqui a pergunta do Enem sobre ela. Nós temos aqui a pergunta uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento da doença de Chagas vamos lá, letra A. O consumo de carnes de animais silvestres que são hospedeiros do vetor da doença? Acho que essa não tem condições, porque, como vocês observam, o ser humano não adquire essa doença pelo consumo de carne, tá certo? O ser humano acaba contraindo essa doença por meio das fezes do inseto que é o barbeiro. Então vamos lá, a alternativa A é impossível. A alternativa B, e chove aqui em São Paulo, pessoal. Tá interessante aqui a equipe técnica tentando diminuir o barulho, mas a chuva tá torrencial, uma beleza. Vamos lá. Alternativa B, a utilização de adubos químicos na agricultura que aceleram o ciclo reprodutivo do barbeiro. Bom, aqui também a gente tem uma opção meio estranha. Será que os adubos químicos vão fazer com que o barbeiro tenha um ciclo reprodutivo maior? Não, né? Não é bem assim. Os adubos químicos vão adubar as plantas, não os barbeiros, tá certo? Então essa opção também não é a resposta verdadeira. Letra C. A ausência de saneamento básico que favorece a proliferação do protozoário, no caso Trypanosoma cruzi, né, em regiões habitadas por humanos.
Veja bem, quando a gente fala em saneamento básico, a gente pensa em encanamento de rede de água, rede de esgoto, tá certo? Prioritariamente. Energia elétrica também faz parte. Muito bem. Será que eu tenho a transmissão dessa doença por falha no encanamento de água e esgoto? Não. O mosquito independe disso para que a gente possa contrair essa doença. Então, não cabe como opção também. Letra D. A poluição dos rios e lagos com pesticidas que exterminam o predador das larvas do inseto transmissor da doença. Não, a gente também não temos aqui com esses pesticidas, a gente não tem o predador das larvas sendo eliminados, tá certo? Então, aqui as larvas vão continuar existindo porque eu não estou com esses pesticidas eliminando os predadores e nem interferindo tanto assim nessa cadeia, nessa teia ecológica, embora a gente pudesse imaginar e se confundir um pouco aqui, não é essa. Porque vejam, a alternativa E é muito mais precisa em cima da questão. Olha só, o desmatamento que provoca a migração ou o desaparecimento dos animais silvestres dos quais os barbeiros se alimentam. Então, o que acontece? Barbeiro mora na floresta. Na floresta tem bichos, né? Então, vai desde preguiça, macaco, né? Esses animais são mamíferos que têm sangue. Os barbeiros se alimentam de sangue destes animais. Uma vez que o ser humano invade as florestas, desmata elas e constrói suas casas, então nós estamos, ao invadirmos este ambiente, o barbeiro passa a achar que nossas casas, como disse no começo, são as casas deles. E aí eles acham que nós somos os macacos, os bichos preguiças. Então nós seremos os animais picados para que eles possam obter sangue. Por quê? O grande X dessa questão é que o barbeiro é um inseto hematófago, ou seja, ele se alimenta de sangue, tá certo? Então é por isso que o ser humano acaba sendo picado e contaminado. Muito bem, dúvidas? Já sabem para onde mandar. Vamos lá. Eu quero agora responder com vocês a questão número 55 da prova amarela, 51 da prova azul, 47 da prova branca e 59 da prova rosa. É uma questão que vai falar também de pesticida, né? Então vamos lá. Os pesticidas são contaminantes ambientais altamente tóxicos aos seres vivos e geralmente com grande persistência ambiental. A busca por novas formas de eliminação dos pesticidas tem aumentado nos últimos anos, uma vez que as técnicas atuais são economicamente dispendiosas e paliativas. Ou seja, é muito caro usar pesticida, né? E ele causa problemas ambientais. A biorremediação, né, de pesticidas utilizando organismos tem se mostrado uma técnica muito promissora para essa finalidade, por apresentar vantagens econômicas e ambientais. Para ser utilizado nessa técnica promissora, o micro-organismo deve ser capaz de... Então vamos lá, qual que é a ideia aqui da biorremediação? A ideia é a gente eliminar o excesso de pesticida que está colocado no ambiente. Então, para eu fazer isso, eu estou usando uma técnica que se chama biorremediação, e para eu responder essa pergunta, eu tenho que entender o que essa técnica pode querer sugerir. Bom, se o seu professor não falou o que é biorremediação, porque talvez eu também não tivesse falado isso para os meus alunos, a gente tem que pensar. Bio é vida, remediação, tomar conta, né? Um remédio. Então, eu vou tentar remediar uma situação por um mecanismo biológico, né? De vida. Então, vamos olhar as alternativas, né? Para eu fazer isso, o micro-organismo que eu vou usar, e ele significa o bio, né? Dessa remediação. Então, o micro-organismo que eu vou usar para tentar tirar esse excesso de pesticida do nosso ambiente, ele deve ser capaz de... Alternativa certa aqui, metabolizar o contaminante, liberando subprodutos menos tóxicos ou até mesmo atóxicos. Ou seja, não vai adiantar nada eu colocar um micro-organismo no meu solo se ele tirar o pesticida de lá, só que ele mesmo metabolizar esse pesticida numa outra droga
ou numa outra substância que seja tão tóxica para o solo, tá certo? Então eu vou ter que escolher uma bactéria ou um fungo que seja capaz de se alimentar desses pesticidas e que o produto dele, o dejeto dele, né, o produto do seu metabolismo, como se fosse suas fezes, entre aspas, né, porque nós estamos falando de micro-organismos aqui, esse produto de eliminação dele não pode ser mais tóxico do que os pesticidas, senão não terei resolvido esse problema, né? Então vamos olhar as outras alternativas. Seria correto transferir o contaminante do solo para a água, né? O micro-organismo deveria ser capaz de transferir o contaminante do solo para a água? Que vantagem a gente teria em tirar o pesticida do solo e jogar na água? Nenhuma. Vamos continuar só trocando o problema de lugar. Então não é uma alternativa correta. Letra B. Absorver o contaminante sem alterá-lo quimicamente, né? Então se a bactéria, por exemplo, consome esse pesticida, que é o contaminante, né? E sem alterá-lo quimicamente, ou seja, ele vai continuar dentro da bactéria, ele vai sair do solo, mas ele vai entrar na bactéria. A bactéria vai ficar no solo, ou seja, ele vai ficar lá do mesmo jeito. Não é uma alternativa viável. Letra C. Apresentar alta taxa de mutação ao longo das gerações. Veja, se esse micro-organismo sofrer várias alterações no seu código genético, talvez ele perca até a capacidade de metabolizar essa substância. Então, ele não adianta ter essa característica, né? Letra D. Estimular o sistema imunológico do homem contra o contaminante. Meu Deus, aí aqui já seria a gente colocar um micro-organismo dentro do ser humano, né? Aí é muito complicado, porque provavelmente, né, exceto por poucos alimentos orgânicos, né, alimentos funcionais, como a gente diz, a gente pode aqui criar uma doença para o ser humano, não? Por isso que a alternativa certa vai ser aí, metabolizar o contaminante, liberando subprodutos menos tóxicos ou atóxicos. Pelo visto, nós temos outra questão aqui, vamos ver. É a Marilene, de São Paulo, que deve estar ouvindo as chuvas como nós, vamos lá. Quando os animais são picados, eles também contraem chagas? Muito bem, fala de São Paulo, capital. Olha só, Marilene, os animais, você diz, os macacos da floresta, os bichos preguiças, eu acredito. Muito bem, o que acontece? Por uma lógica, nós devemos imaginar que sim, eles também contraem a doença de Chagas. No entanto, o sistema deles, o sistema fisiológico deles, eu vou te dizer aqui, confessar que eu não tenho muita certeza do que eu vou falar, tá? Então, assim, em princípio, o barbeiro vai picá-los e esses protozoários vão ser defecados na pele deles e é possível que eles entrem no corpo desses indivíduos. Mas tem dois aspectos. Primeiro, para ele entrar na nossa pele, ele cria uma coceira. Ao coçar, é que ele entra na nossa corrente sanguínea. Eu não sei se esses animais vão conseguir coçar exatamente a região atingida do corpo dele, porque eles têm 4 patinhas e eles não podem ser picados nas costas e talvez eles não consigam coçar. Então, é possível que eles sejam picados e esses protozoários não cheguem a entrar na pele deles, primeira coisa. Segunda coisa, esses animais têm muitos pelos maiores do que os nossos, não é mesmo? Então, a probabilidade e a camada de pele deles também é mais grossa que a nossa. Então, eu não sei se há a possibilidade de perfurar mesmo a camada de queratina da pele desses animais. É possível que eles sejam mais protegidos do que nós para que não tenham a entrada desses protozoários em seus corpos, ok? Então, isso é uma coisa que, sinceramente, eu não sei, mas eu acho que a resposta pode ser por aí. E se isso for verdade, então eles não deverão contrair tanto essa doença quanto nós, seres humanos. Então, é possível que um ou outro vá ter a entrada desse protozoário em seu corpo, que vá circular na corrente sanguínea e que então ele vá parar no coração e cresça? É possível, né? Mas eu acredito que eles estejam mais protegidos do que nós contra essa doença. Adorei essa pergunta. Vou até pesquisar e procurar saber a resposta para tirar a minha dúvida agora. Adorei. Muito bem. Tem mais pergunta aí, produção? Acho que não, né?
Vamos mostrar mais uma questão, então. Vamos lá. Aqui. Vamos responder agora. Mandem perguntas, pessoal. Vamos lá. Agora, nós vamos responder a pergunta número 56 da prova amarela, 52 da prova azul, 48 da prova branca e 60 da prova rosa. Então, vamos lá. Nós vamos voltar a falar de outras doenças agora. Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto atendimento, relatando que há 30 dias teve contato com águas de enchente. Ainda informa que nesta localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e que a coleta de lixo é inadequada. Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. Muito bem, esse texto aqui dessa questão foi retirado do portal de saúde do próprio governo, né? Então, relacionando os sintomas apresentados pelo paciente, né, evidentemente, com as condições sanitárias da localidade, há indicações de que o paciente apresenta um caso de... Então, aqui, a pergunta está querendo que você diga qual é a doença que o paciente tem. Então, vamos lá. Nós preparamos para vocês alguns slides que vão mostrar todas estas doenças aqui que não são a resposta certa. Então, aqui a resposta certa é a leptospirose, mas nós vamos dar uma olhada nas demais doenças. Então, vamos, equipe, coloca aí, por favor, os slides para a moçada, né? Então, vamos lá. Uma das opções em resposta dessa pergunta é a difteria, que então vocês têm aí no slide. Então, a questão está enfocando quanto ao modo de transmissão da doença e os sintomas que o indivíduo apresenta. Então, a difteria, ó, com essa fotografia colocada aí, é para vocês saberem que essa doença é transmitida por tosse, tá certo? Então, nessas gotículas que são eliminadas pela tosse das pessoas, é que a gente tem a transmissão. E aí a gente tem aí do lado todos os sintomas básicos que uma pessoa com difteria vai apresentar. Então, se a gente lembrar na descrição colocada na pergunta, o que a gente tem? O indivíduo relatou que ele estava numa enchente e que na cidade em que ele mora não tem rede de esgoto e portanto, não tem escoamento pluvial também adequado, tá certo? Então, veja, a gente tem que imaginar que a doença que ele contraiu é uma doença que está relacionada com uma transmissão por água, tá certo? Veja, a difteria como opção na alternativa A dessa pergunta não cabe. Por quê? Porque a transmissão aqui é pela tosse, apesar de que o indivíduo pode ter sintomas semelhantes aos descritos naquela questão, como febre, dor de cabeça e dores musculares, tá certo? Que é o que ele está apresentando aqui na questão. Então, vamos olhar os slides de novo. Então, na difteria, o indivíduo que tem difteria, ele apresenta alguns sintomas semelhantes, mas não exatamente os mesmos, tá certo? Bom, vamos olhar agora a outra opção que a gente tem na pergunta. Então, a alternativa A, todo mundo já entendeu que seria facílimo de excluir pelo simples fato da transmissão ser diferente. Aqui na pergunta a gente está falando de água e de enchente, então não dá para ser difteria, já que ela é transmitida pela tosse. A alternativa B, que é o botulismo, ela, se vocês olharem aí também nos nossos slides, a gente vai ter a forma como ele é transmitido, né? E vocês vão ver, na verdade, que todas essas doenças, elas são bacterianas, né? Mas a transmissão delas é que é diferente. Então, vamos lá. Os sintomas do botulismo, como vocês podem ver, eles são bastante diferentes. Por quê? Porque o botulismo vai ser causado por uma bactéria que a gente contrai quando consome alimentos estragados, né? Então, como vocês podem perceber, o bonequinho está representando aí alguém que vai, evidentemente, ter um sintoma de vômitos, que não é o caso, né? Outra opção
que a gente tem aí como resposta é a meningite meningocócica, né? Que também vai ter uma transmissão por espirros e por tosse, né? E que vai dar sintomas semelhantes aos que a gente tem apresentado na questão, né? Então, a tuberculose também ela vai ter um mecanismo de transmissão semelhante, aonde o indivíduo vai ter tosse e vai ser também transmitida pelo ar. Então, os micro-organismos vão ser transmitidos de pessoa a pessoa por meio das gotículas dessa tosse. Muito bem, então, se a gente for olhar de novo para essa questão, a gente deveria desconsiderar os sintomas e considerar apenas as condições do ambiente onde essa pessoa contraiu essa doença. Que então, ele relatou que era um ambiente onde não tinha rede de esgoto, nem drenagem de água pluvial e que a coleta de lixo é inadequada. O que acontece nesses ambientes? A gente tem a proliferação de ratos e os ratos, eles têm a capacidade de transmitir a leptospirose, né? Então, a bactéria, a leptospira, ela é uma bactéria que invade esses macro-organismos, né? Que são os ratos, e elas vivem dentro desses ratos, parasitando eles, não fazem nenhum mal para os ratos, portanto os ratos se reproduzem e transmitem essa bactéria aos seus descendentes, de modo que a maioria dos ratos que nós temos nas cidades, eles são ratos que vão provavelmente estar contaminados por essa bactéria. Quando a gente tem cidades onde o escoamento de água de chuva, como foi o caso aqui em São Paulo, a gente já deve ter tido aqui algumas áreas da cidade que tem algum problema aqui com escoamento de água de chuva, é possível que a gente tenha aqui nessas poças de água que se formaram leptospiras à disposição de alguém que desavisadamente adora chuva e vai lá e fica brincando na poça. Aí esse indivíduo pode acabar contraindo a leptospirose, tá certo? Então é por isso que é direito do cidadão e dever do governo tratar do saneamento básico em todas as cidades, para evitar inclusive essa doença. Muito bem, e por fim, nós vamos responder aqui a questão número 86 da prova amarela, 80 da azul, 90 da branca e 84 da rosa. Essa é uma questão super bonitinha, que temos uma tirinha do Garfield, né? Ele é bárbaro, né? Eu sou fã dele, é sempre muito engraçado, né? Eu adoro lasanha e odeio segunda-feira. Enfim, o que ele diz aqui? Puxa, como estou fora de forma. Olhando no espelho, né? Ah, só uma coisa a fazer. Se não se pode perder as banhas, amarre-as, né? E ele coloca esse cinto, deixando as gordurinhas aparecendo. Muito bem, a questão diz o seguinte: a condição física apresentada pelo personagem da tirinha é um fator de risco que podem desencadear doenças como... Então aqui, de novo, o Enem teve uma lógica semelhante, né? Ele coloca um problema e pede para que você identifique que doença está sendo citada ali nesse problema. Então vamos lá, as opções. Anemia. A anemia é uma doença onde o indivíduo tem ausência de glóbulos vermelhos no seu sangue. Geralmente essa ausência de glóbulos vermelhos ocorre em função de uma alimentação pobre em ferro, tá certo? Então, se a gente não tem ferro, o elemento ferro suficiente na nossa alimentação, e o ferro a gente encontra normalmente em feijão, né? Se a gente não tem uma alimentação adequada em feijão e em verduras de folhas verdes escuras, o que ocorre é que a gente não tem uma produção adequada de hemácias. E assim, o que acontece é que o indivíduo fica se sentindo mais fraco, né, com moleza, e aí o médico olha assim, né, no olho da gente, para verificar a cor dessa mucosa e compreender se há uma anemia ou não. Bom, então, se o Garfield é um gordinho prendendo a barriguinha dele, não tem como se tratar de anemia, não é mesmo? Quando a gente fala de beriberi e de escorbuto, nós estamos falando de duas doenças
que acontecem por deficiência vitamínica, né? Então, no caso de beriberi, a gente tem uma doença que ocorre devido à falta da vitamina B1, né? O indivíduo vai ter aí uma fraqueza muscular. E no escorbuto, a gente tem a falta da vitamina C. O que acontece aqui é que o indivíduo vai começar a ter sangramento, né? Em geral, nas gengivas. Interessante a história do escorbuto, que eu vou contar aqui rapidinho para vocês. Né? Então, quando os escravos vieram de lá da África para cá, para o Brasil, muitos deles morriam, porque a viagem era muito longa, né? Morriam no caminho desse sangramento e ninguém sabia muito bem o que acontecia, achava-se que era uma peste, né, naquela época. E, na verdade, foi se descobrir que era a carência vitamínica, porque o que acontecia é que o alimento deles, eles tinham um estoque de alimentos, só que esses alimentos, porque eles ficavam muitos dias em alto mar, não podiam ser ricos em verduras, nem em vegetais e nem em frutas e legumes, né? Vegetais como frutas e verduras e legumes. Então, o que acontecia? Criava-se uma carência vitamínica, né? E foi observando esses casos, dessas longas viagens, é que se descobriu a causa dessa doença, onde os indivíduos sangravam bastante, né? Então, é uma história interessante. Bom, e por fim, como última opção aqui, né? Eu vou excluir a alternativa certa é diabetes, vamos conversar depois. A última opção é a fenilcetonúria. E a fenilcetonúria é uma doença que também não tem nada a ver aqui, né? Porque a fenilcetonúria é uma doença genética que vai acontecer em alguns indivíduos e esse defeito ocorre porque o indivíduo, voltando aqui para a nossa luzinha, o indivíduo não tem um determinado gene que produz uma proteína, tá certo? Então, o defeito no gene levando à não produção de uma determinada proteína faz com que o indivíduo não consiga transformar a fenilalanina em tirosina no seu corpo. Então, o que acontece? Esse indivíduo acaba ficando com um acúmulo de fenilalanina no seu sangue. Quando se trata de uma criancinha, esse acúmulo de fenilalanina pode ser depositado no cérebro e isso pode levar a um retardo mental, né? Então é por isso que hoje em dia a gente tem obrigatório, como um plano do governo, em todas as maternidades é obrigatório que se faça o famoso teste do pezinho em todos os bebezinhos. Esse teste do pezinho, ele vai identificar se a criança tem ou não esse defeito nesse gene e se, portanto, a criança corre o risco de acumular fenilalanina. Se for esse o caso da criança, a gente não tem cura para doenças genéticas, mas a mãe e o pai são orientados a fazer uma dieta para essa criança pobre em fenilalanina. Ou seja, se ela não consegue converter e o excesso dela é tóxico para o desenvolvimento cerebral da criança, então o que a gente faz? A gente retira a fenilalanina da dieta dessa criança, porque aí não haverá o risco do acúmulo desta fenilalanina ser prejudicial para esta criança. É por isso também que vocês podem encontrar em algumas latinhas de refrigerante informando que contém fenilalanina, tá certo? Porque se contiver fenilalanina, então o indivíduo que tem fenilcetonúria não pode tomar, tá certo? Agora quem não tem pode tomar tranquilamente. Muito bem, a gente tem aqui diabetes, que é a resposta certa. O que a gente entende então? Que a obesidade, ela é um dos fatores de risco para que a pessoa possa desenvolver diabetes. Essa é a resposta certa dessa questão da tirinha do Garfield. E nós vamos encerrar a aula de hoje mostrando para vocês mais um videozinho super divertido que fala sobre diabetes, tá certo? Esse vídeo, inclusive, devemos dizer, ele foi elaborado pela indústria farmacêutica, a Pfizer. Vocês vão adorar. Até mais, pessoal. Quem tiver dúvida, continue escrevendo para a gente. Até mais.